é um prazer estar com vocês para a gente conversar a respeito de um tema que é muito importante, a palavra, né? Quando eu recebi o tema, eu comecei a pensar, é óbvio que eu vou direcionar um pouco para a minha área de trabalho, porque eu trabalho com a palavra, né? Eu sou psiquiatra, mas trabalho muito mais como psicoterapeuta, né? E o psicoterapeuta usa basicamente a palavra, seja no diálogo ou seja na aplicação de técnicas, né? Então, é um treinamento que se faz principalmente quando se trabalha, por exemplo, na área da hipnose, na área da transpessoal. É um treinamento longo no uso da palavra, porque é através da fala, né, que nós vamos ajudando a outra pessoa a criar abertura no campo mental para que tanto ela entre em conexão com o que ela está contando, como abra espaço para que o mundo interior, o inconsciente, se manifeste, né? Mas eu fiquei curioso, né, em pesquisar quando é que o ser humano começou a usar a palavra, começou a falar. E aí eu fui buscar isso aí, né, em uns 2 livros que eu tenho e depois na internet. E aí eu vi que se supõe, a palavra escrita, por exemplo, se tem uma ideia, né, que teria começado há cerca de 3.000, 3.500 anos, mais ou menos 3.000 anos, antes de Cristo, na Suméria. Porque são os registros mais antigos, os caracteres cuneiformes dos sumérios, que registram a história, a economia, o dia a dia do povo sumério, né? E nós tivemos a felicidade assim de encontrar, os arqueólogos encontraram mais de 12.000 tabuletas sumérias na biblioteca de Assurbanipal, né? Que foi um rei da Babilônia. Encontraram essas 12.000 tabuletas. Depois foram encontrando mais material. Ou seja, eles não encontraram propriamente esse material nas cidades sumérias. Depois é que foram encontrando, mas muito pouco. Porque as cidades sumérias, elas são muito anteriores às cidades da Babilônia, às cidades dos assírios, dos caldeus, que são povos que viveram ali na região da Mesopotâmia, que fica onde hoje é o Irã, o Iraque, o Oriente Médio, né? Então, se acredita, eu estou falando se acredita porque pode ser que tenham existido civilizações mais antigas do que essa, né? Há algumas evidências, mas do ponto de vista científico, o que se encontrou e se acredita é que as mais antigas sejam as sumérias, seriam as primeiras. Depois teriam surgido, 1.000 anos depois, os egípcios, né? E depois, aquele pessoal do Vale do Indo, que fica no Paquistão, que nem se sabe o nome daquele povo, que povo era, e se deu o nome de Harappa, o povo de Harappa, que é a região onde essas ruínas foram encontradas. Então, estas seriam as civilizações mais antigas. Até, deixe-me abrir um parênteses, até acharem Göbekli Tepe, no Irã, né?
Göbekli Tepe não, ainda está sendo desenterrada, né? Está sendo escavada, mas as datações identificam como sendo estruturas de mais ou menos 9.000 anos atrás, ou seja, seriam mais antigas, inclusive, do que os sumérios. Mas até agora não encontraram propriamente escritas lá, encontraram caracteres que eles não sabem nem direito o que é que significam. Então, vamos ficar com aquilo que se sabe, que são os sumérios, a palavra escrita. E se presume, pelos estudos, que a palavra falada ela teria surgido mais ou menos há 40.000 anos atrás. Né? Há 40.000 anos atrás já havia o Homo sapiens, né? Que convivia ainda com o homem de Neandertal. Então, a ideia é que a palavra falada teria surgido mais ou menos há 40.000 anos atrás. Porém, estudando a caixa torácica do ser humano e a área da garganta, verificaram que o ser humano, ao contrário dos antropóides, dos símios, né, dos outros primatas, eles têm a caixa torácica mais expandida, mais larga, próximo ao diafragma. Né? E isso se presume que seja por conta da fala. E tem a ver com se considerar a fala como sendo uma respiração, né? Uma respiração mais, como é que eu diria, não é propriamente forçada, está me faltando a palavra, mas uma respiração mais apressada, né? Uma respiração controlada, a fala. Então, se a fala tem a ver com a respiração e seria uma respiração mais controlada, resultado de uma respiração mais controlada, então a caixa torácica mais expandida na região próxima do diafragma teria a ver com isso aí. E nos símios que não falam como nós, embora emitam sons, não tem essa expansão. E aí, pesquisando os fósseis antigos, os esqueletos antigos, eles vão encontrando no Homo sapiens antigo a presença dessa caixa torácica expandida. Encontram isso no homem de Neandertal também. Então, de 40.000 anos, se presume também que a fala começou a ser articulada, né, para a comunicação há cerca de 500.000 anos atrás. O homem de Neandertal, por exemplo, fósseis encontrados de 600.000 anos atrás, já apresentam essa conformação da caixa torácica semelhante à nossa. Mas no Homo erectus, de 1,5 milhão a 1 milhão de anos atrás, não tem. Não existe. Né? Então, por aí, por esse estudo, se presume que o Homo erectus não falava. Mas o homem de Neandertal, né, já começou a delinear sons que permitiam a comunicação. Sons que, por exemplo, indicavam a presença ou a vinda de um predador, a presença de uma presa, de uma caça, ou alguma outra coisa. Né? A proximidade de amigos ou de inimigos, né? Como se encontra em alguns animais. Tem um estudo, por exemplo, de pássaros, né? De um tipo de galináceo, que se verificou acompanhando esses pássaros, o pessoal que estuda pássaros, se verificou que tinha um tipo de som quando o predador vinha pelo ar, uma águia. Né? Um outro som quando o predador vinha pela terra. Né?
E um outro tipo de predador se vinha se arrastando, como, por exemplo, uma cobra, né? Então, tinha sons diferentes de acordo com o predador que estivesse se aproximando. Não é propriamente uma fala, mas é uma comunicação, né? É uma comunicação. Estudando, por exemplo, um tipo de símio da floresta amazônica, eles descobriram que esse símio era capaz, desculpe, não o símio, estudando um gato selvagem, né? Não lembro agora se é jaguaritico era um outro tipo de gato selvagem, verificaram que esse gato era capaz de imitar o som do símio bebê, um filhote. Ele imitava, né? Como se esse bebê tivesse mal, né? E aí, um ou dois adultos corriam para ver o que é que estava ocorrendo, pensando que era um filhote da espécie deles. E aí o gato selvagem, pum, pegava o símio. Então, isso é um uso inteligente do som, mas não é uma linguagem propriamente dita. Essa linguagem é atributo do ser humano, né? Nós somos capazes, nós fomos criando símbolos, né? Símbolos, tanto que quando se diz uma mesa, todo mundo já faz a imagem de uma mesa, porque o registro mnemônico está na memória da gente. E a palavra mesa se conjuga com a imagem mental. E aí a gente sabe do que é que está falando. Mas se, por exemplo, falar mesa, que eu não sei nem como é em dinamarquês, eu não vou nem saber o que é, nem talvez vocês, a não ser se alguém saiba o dinamarquês. Mas se não souber, não tem referência mnemônica no nosso centro de memória, né? Então, a gente foi, no processo evolutivo, construindo esses símbolos, né? E falando-os, antes da gente chegar à escrita propriamente dita. Então, nesse sentido, foi uma conquista evolutiva. Tem a ver com tórax, tem a ver com respiração, tem a ver com garganta, cordas vocais e tem a ver com o desenvolvimento do cérebro, a área da vocalização no cérebro, a área da fala no cérebro, né? Então, isso foi possível através de um processo evolutivo. A ponto de hoje, por exemplo, eu estar aqui falando, né? E vocês estarem me escutando. E antes, o Avelar fazendo a introdução e a gente acompanhando ele e a gente conseguindo se entender. Então, a palavra ela passou a ser de uma importância muito grande na convivência, né? Por exemplo, por que é que o ser humano foi se tornando gregário e não um animal solitário como muitos outros? Porque, em termos. A gente sabe que nós somos animais, né? Então, há 40 mil anos atrás, a gente estava na pradaria de, digamos, no mesmo patamar de qualquer outro animal, né? No mesmo patamar. Então, a gente tanto caçava, porque há 40 mil anos atrás, dentro do que a ciência fala, nós éramos caçadores e coletores. Então, a gente, frutas ou raízes, a gente coletava, né? E a gente caçava. Então, a gente se alimentava primordialmente de carne, raízes e frutas, né? E sozinhos, a gente não faria frente, por exemplo, para caçar um mamute, uma preguiça gigante, porque eram animais muito maiores do que nós, né? Muito maiores. E, portanto, o perigo que a gente correria seria muito maior se sozinhos tentássemos fazer isso. Além do mais, nós tínhamos predadores que, obviamente, gostavam de jantar algum ser humano, né? Como tigre,
dente de sabres, algumas aves gigantescas e carnívoras, né, comparadas com as atuais, e outros animais, outros predadores que eram muito maiores, mais fortes e mais velozes do que a gente. E aí, sozinhos, a gente não conseguiria de jeito nenhum fazer frente aos predadores ou caçar. A gente poderia pegar, no máximo, pássaros, coisinha pequena. Né? E aí a gente foi se juntando, porque provavelmente o ser humano primitivo ele foi percebendo que ele faria frente às dificuldades, às vicissitudes e aos perigos se ele estivesse em grupo do que sozinho. Não somente por isso, mas também porque, de vez em quando, alguém, um vizinho, né, achava de querer jantar o seu vizinho. Né? E aí matava e comia. A gente sabe que os seres humanos primitivos eram canibais, ou seja, se alimentavam dos da própria espécie também. Né? E aí foram se juntando, formando grupos, porque em grupo é mais fácil, era e ainda é mais fácil se defender, como também é mais fácil caçar. 15, 20 homens, né, caçando um mamute é muito mais fácil do que um ou dois. Né? Então, aí foi surgindo a necessidade de indicar coisas, de apontar coisas, de chamar ou de alertar para o perigo. E os símbolos, a fala, porque a fala são símbolos, né? Símbolos vocálicos, ela foi surgindo e foi sendo aprimorada com o passar do tempo. E hoje nós usamos a fala no sentido de nos comunicarmos, né? De nos defendermos, de dominarmos, de construirmos também, né? De obter aquilo que a gente deseja. Então, utilizamos a fala de diferentes maneiras, dentro do contexto em que a gente vive, que é a sociedade. É óbvio que hoje a gente não precisa mais se reunir para ir caçar nenhum boi. A gente não precisa. A gente paga alguém para, né, mantê-lo em cativeiro e matá-lo. Né? Quando a gente vai no açougue, a gente já compra a carne que a gente deseja. É bem diferente de 10 mil anos, 20 mil anos, né, atrás. Então, nesse sentido, a gente já evoluiu. A gente vai evoluir muito mais quando a gente estiver se alimentando dos outros animais. Mas, por enquanto, né, a gente faz isso. Então, veja bem. E aí eu gostaria de dizer o seguinte. Né? Eu me lembrei agora, isso não estava para falar, há um tempo atrás, falando a respeito de evolução e de individuação, eu ia estudando, procurando, eu gosto muito de assistir documentários sobre vida animal, né? Porque eu acho que esses estudos e esses documentários ajudam muito a gente a compreender o nosso funcionamento, né? Porque a gente ainda é muito regido por carga instintual. E aí eu encontrei uns 2, 3 vídeos a respeito de chimpanzés. Um grupo pesquisando chimpanzés ficou alguns anos acompanhando uma tribo de chimpanzés, que era composta de 30 a 50 indivíduos, né? Machos, fêmeas, idosos, filhotes. E aí um dia eles viram uma movimentação diferente. O líder do grupo fazendo uns sons diferentes. E aí todos os machos, só os machos, se juntaram. Né? As fêmeas ajudaram de outra forma. Então os machos eles começaram a caminhar mais ou menos juntos na floresta. Né? E aí os pesquisadores perceberam que eles estavam saindo para caçar. Né? E a caça era um outro tipo de macaco, um macaco menor.
né? Um símio menor. E aí eles começaram. E eles se dividiram em dois grupos. Um grupo foi por terra e o outro grupo pelas árvores. O grupo por terra fazia barulho e o grupo nas árvores fazia muito rumor também, né? E aí os macacos menores eles começaram a entrar em pânico e se espalhando. E aí o que é que eles fizeram? Eles viram uma mãe, uma símia mãe, com um filhote. E aí eles foram se aproximando dessa mãe, o filhote se desprendeu dela, ficou num galho, né? E a mãe não conseguiu mais pegá-lo. Ela escapou. Mas aí o filhote tentando fugir, os macacos passaram à frente dele e os que vinham atrás pegaram. Ou seja, eles estabeleceram uma estratégia de caça, usando sons. Mas não é uma fala como a da gente, né? Eu lembrei disso e eu quis falar porque aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei surpreso, né? E primeiro eu nem sabia que o macaco, o chimpanzé, era carnívoro. Na verdade, ele é onívoro, ele come de tudo, né? Inclusive carne. E de vez em quando eles saem à caça. E eles caçam outros chimpanzés ou aves, né? E fazem isso de forma organizada, pelo próprio instinto e pelo que eles já possuem de inteligência. Hoje em dia não se pode dizer que o animal não tem inteligência. Ele tem inteligência, já está comprovado. Não é uma inteligência desenvolvida, e olha aí a presunção, como a nossa, né? Mas é uma forma de inteligência. Os espíritos dizem, né, que os animais superiores, como os mamíferos, né, superiores, eles têm pensamentos também, que não são contínuos como os nossos, mas eles já pensam, né? Então há um desenvolvimento. E em nós, a palavra, ela foi desenvolvida ao ponto que a gente é capaz, né, de, através da palavra, dominar multidões. Um bom orador mantém uma multidão atenta por bastante tempo, às vezes, né? Vamos lembrar, por exemplo, a palavra usada para o mal, Hitler. Ele era um orador extraordinário. Então, quando ele começava a falar, disse que ele alterava a consciência, e aí é que ele magnetizava os seus ouvintes. Mas é a palavra usada para o mal, né? Aí vamos pegar o exemplo maior que nós temos aqui no Ocidente. Jesus, né? Quando Jesus falava, ninguém, segundo o relato dos próprios espíritos e daquilo que está nos evangelhos, ninguém conseguia desprender a atenção do Cristo. Era a palavra voltada para o bem e com uma carga de magnetismo muito intensa, né? Então, aí é importante que a gente veja o seguinte, que a palavra ela tem força. Mas a palavra ela tem força por si mesma? Não, não tem. Por si mesma, não. A força que a palavra passa a possuir, ela é dada pelo emissor e pelo receptor. Ou seja, quem fala e quem recebe, né? Por exemplo, se eu disser um palavrão em português aqui, isso vai doer nos ouvidos de vocês, né? Mas se eu disser o mesmo palavrão, vamos dizer, como eu falei em dinamarquês antes, em dinamarquês, não vai ter nenhum sentido, nenhum significado, nenhuma repercussão, porque vocês não conhecem dinamarquês, né? Mas em português teria, porque existe o registro daquela palavra na mente de cada ouvinte, né? E aí quem emite, emite com uma intenção. Quem recebe, de acordo com o registro que está em sua mente. Então, a força da palavra, ela vem da carga emocional de quem emite a palavra,
Então, a palavra vai carregada com aquela carga emocional, ou seja, o som. Quem recebe pode acolher, se for positiva ou negativa, ou não, né? Pode não ter nenhum sentido para quem está ouvindo. E aí é como se diz, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas se tem um significado, a pessoa dá um sentido àquela palavra, ela passa a ter uma força, né, que é absorvida e fornecida pela própria pessoa, né? Então, por exemplo, se eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa que ela foi buscar ajuda porque ela ficou muito mal, né? Uma pessoa da família disse que ela estava um bagaço, né? Usou essa expressão. Ela era uma mulher, ela estava um bagaço, né? Estava caída, velha, né? E estava ficando feia. E aquilo foi um baque na autoestima dessa pessoa, que ela foi caindo em depressão, porque aquela fala ficou repercutindo, né? Então, a fala veio com um peso, mas o peso maior quem deu foi a pessoa que a recebeu. E aí levou um tempo para ela ser ajudada para sair daquela esfera emocional e de funcionamento psicofísico em que ela entrou após ouvir as palavras daquele familiar, né? Mas isso só gerou essa repercussão por conta dos conteúdos dela, cuja autoestima já estava baixa, né? Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu, com alguns amigos, encontrei um outro amigo que eu não via há muito tempo, um amigo do movimento espírita. Aí ele olhou para mim e disse: Gerardo, rapaz, como tu estás velho, tu estás acabado, tu estás parecendo um fulano, que era um senhor de 82 anos de idade que estava mal, realmente, né? Aí eu olhei para ele e eu disse: o tempo passa, a gente envelhece, né? Ele disse: mas se cuide, porque você está velho demais. O que é que vai fazer? Né? Aí eu disse para ele, além de velho feio, né? Aí ele riu, eu ri, ele foi embora, mas aquilo não ficou na minha mente. Por quê? Não importa se eu estou velho, feio, acapado, não acapado, né? Isso não tem importância para mim. Eu sei como eu estou, né? Acho que sei, é uma presunção. Mas não repercutiu. Naquela senhora repercutiu, né? Porque depende de quem emite e depende de quem recebe, né? Vocês vejam que nos livros de André Luiz, né, tem um dos livros, Libertação, de André Luiz, que o Gregório, se não me falha a memória, ele está julgando uma mulher que foi acusada de ter feito 3, 4 ou 5 abortos, não recordo agora, né? E perguntaram para ele o que é que ela merecia. E aí ele olhou nos olhos fixamente e disse: você agiu como uma loba, pior do que uma loba, porque uma loba ainda cuida dos seus filhotes e você matou os seus, né? E tem lobas que são ruins, que comem os seus próprios filhotes. Então você é uma loba que não merece nada, uma loba, e ficou repetindo. A mulher absorveu pela culpa, né? E aí ela foi se transformando numa loba. Ela perdeu temporariamente a forma humana e virou uma loba, né? Realmente. E passou a funcionar como uma loba, ganindo, uivando. Quem trabalha em reunião de desobsessão deve estar lembrado das comunicações de espíritos cuja aparência é de animal, né? Eu lembro de que a gente começou a trabalhar irradiando para um pessoal amigo de Recife, que pediu esse tipo de ajuda, e aí, na reunião,
depois de 1 mês, 2 meses de irradiação, os videntes começaram a ver como se fossem ursos, pareciam ursos, porém grandes, né, peludos, né, na sala da reunião. E o pessoal começou a ver, os médios videntes, esses bichos peludos que pareciam ursos em suas casas, né? Eram seres humanos, né? A gente começou a recebê-los e, através da palavra e da vibração emitida, né, conseguimos ajudar um deles a recuperar a forma humana. Provavelmente, como estavam unidos, uma outra parte do grupo deve ter retomado a forma humana. Porém, ele estava enlouquecido, né? Ele estava enlouquecido, demenciado, né? Não recuperou a lucidez, recuperou a forma, mas não a lucidez. E aí foram levados, né? Então, a palavra, né, com carga emocional, fez com que eles perdessem a forma humana e assumissem uma forma animal, que é chamada de zoantropia. No caso do lobo, licantropia. E a palavra, falada com uma carga emocional e com a ajuda dos amigos espirituais, porque, obviamente, isso não somos somente nós que fazemos, aquele ser e provavelmente outros do grupo foram recuperando a forma humana, né? Então, a palavra, nesse sentido, né, tanto ela constrói para o bem, como ela pode construir para o mal. Ela pode levar uma pessoa a construir sua felicidade, ou ela pode levar uma pessoa a construir sua infelicidade. E assim, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo, né? Para vocês terem uma ideia, no trabalho com hipnose, né, a gente utiliza muito a linguagem, muito, né? E a gente utiliza a linguagem aproveitando palavras que o paciente traz, né? Palavras que ele usa, se é do campo, usa uma determinada terminologia, um determinado vocabulário. Se é da zona urbana, o vocabulário já é um pouco diferente. Se é de uma área mais nobre, tem um tipo de nobre que eu digo, né, mais aquinhoada financeiramente, usa um tipo de vocabulário. Se é de uma área menos aquinhoada financeiramente, o vocabulário já é diferente. E aí você vai observando esse vocabulário e vai usando palavras que você percebeu que tinham uma carga emocional, né, na conversa com aquele paciente. Isso vai fazendo com que o paciente sinta que você se identifica com a fala dele, que você está ouvindo, que você está compreendendo e está se identificando com a fala dele, ou seja, vai criando empatia. Porque aí depois você vai poder utilizar isso para ajudá-lo a desconstruir, né, o sofrimento, né, aquele drama que ele está vivendo, e construir no lugar algo melhor, né? E isso é feito também utilizando a palavra. É óbvio que não é o psicoterapeuta quem constrói ou quem desconstrói. O psicoterapeuta ele ajuda. Quem constrói, quem desconstrói é o próprio paciente, porque é ele quem tem o poder de atuar sobre o seu mundo mental e sobre o seu mundo interior, mundo psíquico, afetivo, emocional. O psicoterapeuta, através da fala, através de exercícios, ele vai colaborando para que isso seja feito e vá gradativamente modificando, né? E vá utilizando também, por exemplo, metáforas do próprio paciente, como, por exemplo, né, eu fiz questão de anotar essa, porque para não esquecer. Então, depois do paciente conseguir muitas mudanças, né, que ele vai gradativamente conseguindo, digamos que ele diga o seguinte: as coisas estão muito melhores agora, mas preveja um caminho de pedras no futuro. Ou seja, ele está utilizando uma linguagem pessimista, não está?
né? As coisas estão muito melhores. Mas a continuação é pessimista. Pode ser que mais adiante não seja assim, né? E aí você pega essa fala dele, não na mesma hora, mas mais adiante, ou em outro dia, aí você diz: embora concordemos que possa haver um caminho de pedras no futuro, estamos convencidos de que você já tem um veículo robusto, com tração nas 4 rodas para enfrentá-lo. Já modificou, não modificou? Jesus fez isso, né? Quando Jesus disse: vós sois deuses, e ele ligava com o que ele falava mais adiante: tudo que eu faço, vós podeis também fazer, e muito melhor. Vós sois Deus, ou seja, temos um poder enorme em nosso mundo interior. Tudo que eu faço, vós podeis fazer também, né? Mas é preciso oração e vigilância, né? Para que a gente consiga isso daí. Eu não estou exatamente falando dentro do contexto do que ele usou essa linguagem, essa fala, mas se você for pegando as falas de Jesus, ele vai construindo possibilidades, né? Mostrando para a gente que a gente tem uma essência poderosa. Assim como os espíritos dizem, o que é que eles dizem? Vocês são seres poderosos, seres de luz, né? Agora, vai eu botar na cabeça que eu sou um ser de luz poderoso e sair por aí querendo mandar no povo, né? Aí eu vou me atolar. A crista, mais cedo ou mais tarde, vai ser derrubada, porque isso é orgulho e é vaidade. Mas se eu conseguir compreender, né, que parte desse poder está na capacidade ou no desenvolvimento da capacidade de escolher conscientemente, de escolher com lucidez, eu vou desenvolvendo a habilidade de fazer escolhas positivas e adequadas que promoverão o meu crescimento interno. Aí, na medida em que eu vou fazendo isso, meu eu de superfície, que é o ego, a parte consciente, que é só uma parte da totalidade do meu ser, e aí é importante que eu diga, né, que Gerardo, Avelar, né, não é o ser real, né, é uma parte do ser total que nós somos. Né, e uma parte muito pequena. É uma construção feita a partir do nascimento para que eu maior, tenha como me comunicar comigo e com o mundo onde eu estou inserido. Né? E é nessa nova personalidade, esse eu de apresentação, que está inserida a tarefa para a qual eu reencarnei. Porque às vezes a gente fica se perguntando qual é a minha missão aqui, qual é a minha missão. Não tem segredo, não, gente. É só olhar para a personalidade da gente. O que é que a gente precisa mudar? O que é que a gente precisa aperfeiçoar? O que é que a gente precisa desabrochar? E aí a gente sabe qual é a tarefa da gente aqui. O que é que a gente veio fazer? Então, esse nível superficial é um nível temporário. Né? Vai existir enquanto eu aqui estiver, vai existir por um período de tempo, quando eu estiver já no plano espiritual, depois que tiver desencarnado, mas à medida que as memórias antigas forem aflorando e se mesclando com a memória da última existência, o Gerardo vai deixando de ser como ele era e vai se ampliando numa totalidade que não é mais o Gerardo. Enquanto nós somos imperfeitos, isso não é feito de forma tão substancial como eu estou falando. O Gerardo ainda pode ficar presente, mais ou menos assim, modificado pela emergência de algumas memórias, até a próxima encarnação. Mas quando eu reencarnar novamente, o Gerardo
será só uma instância lá dentro, no inconsciente, numa dimensão do inconsciente, porque eu estarei desenvolvendo um novo ego, uma nova personalidade, senão não seria um recomeço. Não é? Então, nesse sentido, digamos, a palavra ela tem uma importância, tanto aquela que é falada, como aquela que é pensada. Porque a gente também pensa em palavras. Tem um pensamento discursivo e tem um pensamento por imagens. O pensamento por imagens é o pensamento mais evoluído, porque os seres espirituais mais evoluídos, eles se comunicam através de imagens. Não é nem tanto o vocalizando o pensamento, uma telepatia de fala. É uma telepatia de imagem. Então, por imagem, já vai um monte de informações. Né? Mas enquanto a gente não chega nesse nível maior, o pensamento ele se caracteriza por pensamento discursivo, é aquele pensamento que eu estou pensando, daqui a pouco eu vou fazer a palestra, né, que o Avelar me convidou. Né? Ou o pensamento por imagem. Eu já me vejo, já me imagino fazendo a palestra. Né? Então, no pensamento discursivo, eu estou emitindo imagens, eu estou emitindo, melhor dizendo, palavras, eu estou emitindo um pensamento. Né? E esse pensamento, ele atinge o objetivo. E ele vai com minha carga emocional. E da mesma forma que uma palavra falada, tem o emissor e tem o receptor. Né? Então, uma pessoa pode me desejar o mal e não tem repercussão nenhuma. Só tem repercussão no cosmo do emissor. Porque na medida em que eu desejo mal para alguém, eu já estou envenenando meu circuito energético e já estou envenenando meu sangue, né? Com as substâncias que o sistema nervoso emite por conta da raiva, do ódio, da mágoa. E estou envenenando meu circuito energético porque estou gerando uma energia psíquica e espiritual de má qualidade, né? De qualidade negativa. A energia em si, ela nem é positiva nem é negativa. Quem é que a qualifica? Somos nós, né? Pelos nossos conteúdos emocionais e afetivos. Então, eu compreendendo isso, o que é que eu vou fazer? Um esforço não só para me educar na fala, né? Emitir palavras que construam, palavras que edifiquem, palavras que consolem, palavras que auxiliem o outro no seu caminho evolutivo. Né? Porque aí eu estarei, antes que a palavra atinja o ouvido da outra pessoa, eu estarei já me banhando, né, nas energias positivas que eu estou emitindo para aquela pessoa. Mas se eu fizer o contrário, eu vou estar me banhando nas energias negativas que eu estou emitindo para aquela pessoa. E a pessoa pode nem receber, nem acolher. Tem uma historinha do Buda que eu gostaria de contar, que diz que o Buda estava ensinando aos discípulos, quando aproximou-se um homem e começou a xingá-lo, né? Dizer impropérios, palavrões, querendo ofendê-lo. Né? E falou durante uns 3, 4, 5 minutos. Né? E aí calou-se e foi embora. Buda não fez nenhuma reação, não disse nada. Quando o homem foi embora, virou-se e continuou ensinando aos discípulos. Mas aí ele percebeu que um discípulo estava muito inquieto, né? E ele perguntou: e aí, fulano, o que é que está havendo com você? Ele disse: mestre, aquele homem veio, disse tantas palavras ofensivas, né? Humilhantes, e o senhor não disse nada, não fez nada. Buda respirou, olhando profundamente para o discípulo e lhe perguntou: se alguém lhe traz um presente e você recebe, de quem é o presente? E aí o discípulo respondeu: é meu.
Mas se você não recebe o presente, de quem é? De quem o trouxe. Então eu não recebi o presente. E continuou ensinando, né? E aí tem uma coisa muito importante nesse ensinamento, né, que se conjuga com o que a gente aprende no Espiritismo e com Jesus, né? Ou seja, não é a fala do outro que fere, propriamente dito, é a forma como nós a recebemos, né? Quando a fala do outro ofende muito a gente, é porque já existia uma ferida prévia. E a fala do outro, como um petardo, uma lança, tocou na ferida pré-existente dentro da gente. E aí a ferida abriu. Então, se a gente pensar de acordo com o ensino dos espíritos, ou de acordo com a psicologia, o outro, a gente pode fazer o que quiser com o outro, né, que ofendeu a gente, que feriu a gente. A gente pode matá-lo. Não acho que seja uma boa ideia, né? Porque não vale a pena, por conta disso, passar alguns anos na cadeia. A gente pode devolver na mesma moeda, mas também acho que não vale a pena, porque a gente está se igualando com ele e usando mal nosso sentimento e a nossa fala. A gente pode ficar calado e se remoendo por dentro. Também não vale a pena, porque a gente está se envenenando. Ou a gente pode ver no outro uma pessoa doente que não sabe o mal que está fazendo a si própria e perdoá-la, né? E perdoá-la. Então é um treinamento isso, não é um treinamento? Porque o primeiro movimento qual é? O primeiro movimento é a gente se ofender e querer pôr o outro no devido lugar. Porque não tem nada de mais responder a pessoa colocando-a no devido lugar, com gentileza e com educação. Aí a gente está usando a raiva de uma forma positiva, benéfica, saudável, né? A gente está usando bem a raiva. Agora, se a gente usa, põe a raiva para fora com descontrole, né, a gente não está conseguindo lidar com a gente também, né? Com a gente. Então, por que eu disse que é um treinamento? Porque o primeiro movimento é de devolver na mesma moeda. Vocês talvez não, que já estão numa posição espiritual melhor do que a minha. Mas eu e o resto da humanidade, né, a reação da gente é de devolver na mesma moeda. Aí precisa uma respiração profunda para a gente se acalmar e poder olhar o outro como uma pessoa que não está bem, que está doente, que precisa de limite, mas um limite que a ajude, não que a perturbe mais ainda, né? Mais ainda. Então, é realmente um treinamento, como eu estava dizendo. E é isso que os espíritos vieram ensinar para a gente, esse treinamento. É isso que Jesus também veio ensinar, né? Jesus marcou uma época aqui para o Ocidente, né? Não porque ele teve o nome Jesus, não porque ele foi considerado o Cristo, não é por isso, não é pela forma como considerado, é pela qualidade, né, do espírito que ele é, né, que ele é altamente evoluído, que ele veio para nos ajudar numa transição da era dominada pelo instinto para a era dominada pela razão humanizada. Porque a gente ainda está na era, a gente ainda está agindo com a razão movida pelo instinto. Mas Jesus trouxe o convite para que humanizemos, não é nem que espiritualizemos a razão, para que humanizemos a razão, né? Ou seja, não fazer ao outro o que a gente não quer para a gente. Ora, se eu não quero que o outro me ofenda, por que é que na mesma hora eu vou devolver na mesma moeda? O convite dele é diferente. Fale, treine para sentir diferente.
né? E para fazer diferente. Porque você fazendo diferente, você estará conquistando o reino de Deus. E aí, onde é que está o reino de Deus? No mundo interior, dentro da gente. Né? Então, o que é que eu vou estar conquistando? Na medida em que eu faço esse treinamento, né, para passar da razão movida pelo instinto para a razão humanizada. Eu vou estar me conquistando, que é a maior conquista que a gente pode fazer. E é com esse objetivo que a gente veio para cá, para humanizar a razão, né? E sair da faixa do instinto. Então, o convite de Jesus foi esse: fazer diferente. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É outra fala dele. Essa verdade não é a religião, não. Né? Não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o protestantismo. Espiritismo, catolicismo, protestantismo, cuja base é o cristianismo, ou seja, são os ensinos de Jesus, estão aí para ajudar a gente nesse treinamento. O espiritismo, eu particularmente acho que ajuda mais, porque nos mostra que somos espíritos imortais. Nós não somos um corpo cuja alma vai sobreviver à morte. Nós somos seres imortais vivendo temporariamente com o corpo. E como seres imortais, estamos no curso de um aprendizado que não tem fim. Né? Eu estou dizendo que não tem fim, eu não sei se não tem fim ou não. Né? Mas eu imagino que seja infinito, para que a gente cada vez mais desabroche o reino de Deus. Ou seja, nos tornemos deuses. E o que é isso, nos tornarmos deuses? Seres pacíficos, seres amorosos, seres capazes de acolher o outro, seres que se compreendem. Quando a gente atingir algo próximo, digamos, não a isso, mas quando a gente tiver aprendido isso, provavelmente a gente não precisará mais nem reencarnar na Terra. A gente estará reencarnando em outros mundos mais evoluídos, cujas humanidades já atingiram esse patamar. E aí, nesses mundos, nós seremos seres mais atrasados, para aprender com os mais adiantados. Então, o convite de Jesus é para que a gente aperfeiçoe a fala, a gente aperfeiçoe o pensar, o sentir, tanto no sentido do afeto, sentimento, como de emoção, para que a gente transforme as nossas atitudes. Novas compreensões devem gerar novas atitudes. Né? Está lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Né? O espírito se esforçando para melhorar, ele dizendo para a companheira isso daí. Precisamos agir com novas atitudes, porque já temos uma nova compreensão. Esse é o convite da doutrina espírita, para que, através da palavra, através dos pensamentos e dos sentimentos, construamos um presente melhor para nós. E o futuro, obviamente, será condizente com esse presente melhor. E nós nos melhorando como indivíduos, estaremos colaborando para que a humanidade melhore. Né? E bem que a gente está precisando disso. Muita paz para todos nós.